Agora nós vamos falar de saúde, vamos falar com a Roseline Reis, ela que é enfermeira aí da Vigilância Epidemiológica do nosso município, porque Guaratuba está se preparando para mais uma campanha de vacinação, né? Vacinação e também a atualização do quadro vacinal para aquelas pessoas que ainda não completaram o seu quadro vacinal, é a oportunidade também de estar fazendo, né? Então, Guaratuba vai fazer essa atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Roseline, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado. Importantíssimo sempre receber vocês da saúde para trazermos essas informações importantíssimas também à nossa comunidade. Como que vai funcionar essa campanha, principalmente essa atualização da caderneta de vacinação? Bom dia, Joelson, bom dia a todos. Então, esse espaço aqui na Litorânea é muito importante para a gente poder estar conversando com a população e explicando novamente, né, fazendo as nossas exposições de tudo que acontece em relação à saúde, né, e à vacinação. Então, essa campanha nacional do Ministério da Saúde, né, ela veio de uma maneira diferente, a campanha de multivacinação. Então, em cada estado determinou-se uma data, né, e agora no dia 14 a 28 de outubro, o Paraná estará fazendo, né, a campanha de vacinação, e Guaratuba no dia 21, sábado, todas as unidades estarão abertas também para estar recebendo a população. É importante falar que quando é multivacinação, né, a gente apela para os pais, né, responsáveis das crianças e adolescentes que dêem uma olhada na carteirinha, porque sempre tem, às vezes, uma vacina que ficou esquecida, não deu tempo de fazer durante o ano, né? E é importante esse período para a gente poder estar colocando, atualizando mesmo as vacinas das crianças e adolescentes, tá? As unidades vão estar abertas no sábado de 8 da manhã às 17 horas. Na zona rural vai ter também o Cubatão, vai abrir, né? E vai ter uma equipe também de volante, que a gente fala, né, que é vacinação extramuro para aquelas pessoas que moram mais distante do Cubatão, né? Então a gente vai estar fazendo uma força-tarefa nesse sábado. Dia 21. Dia 21, Então, a pergunta é óbvia, né? Uhum. Como é que está essa procura por vacina? Atinge-se as metas ou não? Então, o Brasil já há um tempo, né, que a gente não vem atingindo as metas, e essa é a grande preocupação, principalmente porque a vacina, ela é pelas doenças imunopreveníveis que a gente tinha controlado no passado e que agora estão voltando, né? O sarampo é um exemplo, né, que voltou em 2018, 2019, e a gente teve muitos casos aqui no Paraná. Era uma doença que estava controlada devido à vacinação. E a poliomielite é a maior preocupação, porque ela causa paralisia infantil e alguns países, né, no mundo ainda tem esse poliovírus selvagem. Então, a única chance que a gente tem de controlar e manter essa doença longe das nossas crianças é com a vacinação de alta cobertura, né, que a gente fala, que é 95% que é a cobertura do Ministério. A gente consegue uma cobertura hoje em Guaratuba 82%, 86%. Então, existem muitas pessoas que não estão sendo vacinadas, e esse é o maior risco que a gente tem. Por isso que a gente fala tanto da vacinação. A poliomielite, por exemplo, né, Joelson Andrade, né? A poliomielite é tão antigo nessa vacinação que tem pais que nem sabem mais o que é poliomielite, né? Exatamente. Então, esse é o que a gente fala, né? Que às vezes o sucesso da vacina foi o próprio vilão dela. Exato. Né? Porque ela controlou tão bem as doenças que as pessoas não veem. Então, às vezes, fala, não existe, já foi eliminada, nem tem mais. Então, acaba ficando meio baixando a guarda para as doenças, né? Só que aí que mora o perigo, porque quando a gente mantém essas coberturas muito baixas, e a gente sabe que hoje a população, ela é muito globalizada, elas viajam, né? Todo mundo viaja muito facilmente de um país para o outro, e aí que a gente tem esses riscos. No Paquistão, Afeganistão, que são países que vivem em guerra, que tem muito conflito, e essas pessoas às vezes saem de lá, migram para outros países, e lá tem realmente o poliovírus selvagem, o poliovírus derivado vacinal. Então, assim, a doença ainda é ativa nesses países. Então, a gente tem um perigo, né? O Brasil, ele não está fora do perigo. Pelo contrário, pela Organização Mundial de Saúde, nós somos um país de alto risco para a reintrodução do vírus da poliomielite e atingir as crianças. Até porque, né, os pais de hoje
hoje, quando eram crianças, os pais levavam para vacinar, né? E hoje está totalmente ao contrário, né? Os pais de hoje não acreditam, né, que deixar o filho sem receber qualquer vacina pode estar prejudicando a própria saúde do filho, né? Aí depois o filho acaba adoecendo, uma paralisia, e aí fica aquele remorso, né? Por que eu não levei vacinar? Mas, por isso que sempre fala, né? Melhor, né, você prevenir do que remediar, né? Então, por isso que a gente sempre traz vocês aqui para falar, porque vocês comentando, Roseline, né? Talvez a gente consegue, né, fazer com esses pais ainda que não acreditam, né, na vacinação, principalmente a vacinação da polio e outras vacinas também, que é importantíssimo estar levando o filho vacinar, até porque, né, é um direito, é uma obrigação e um dever do pai, né, prevenir doenças e levar o filho para vacinar. O problema é que as pessoas às vezes acreditam que eu tomei uma dose, tomei 2 doses, meu corpo já está, né, não preciso mais. E como o calendário da criança, se você pega, né, até os 2 anos de idade, a criança recebe muitas doses de vacina, 1, 2, 3, reforço. E aí às vezes na cabeça do pai ou, né, do responsável fica aquela, mas já tomou, para que tem que tomar mais? Já que tem que entender como que o nosso organismo, nosso sistema de defesa, ele funciona. Né? É como se fosse a gente estivesse criando soldados específicos para conhecer um determinado vilão, né? E para as crianças, como elas são pequenas, elas têm um sistema imunológico muito imaturo ainda, não tem aquela capacidade de guardar, né? A gente precisa fazer mais doses, repetidas doses, para que o organismo dela entenda quem é aquele vírus ou aquela bactéria, faça uma memória imunológica, que a gente chama, né? Que é como se guardasse a foto do bandido, para quando ele chegar, já ter os soldados prontos. Então é por isso que a gente faz tantas doses de reforço, principalmente nas crianças e às vezes nos idosos, que é nossos extremos, que a fragilidade do sistema imunológico, ele envolve nisso, né? É importante frisar que as vacinas, a febre que a criança tem, né? Aquele mal-estar depois da vacina, nada mais é que o próprio organismo dela produzindo esses soldados, essa que é tão importante, né? Então, a febre não é o vilão. A febre é um sintoma que a gente tem como controlar. São sintomas controláveis, né? O problema é quando a doença vem e aí foge do controle e tem as complicações. Então, por isso que a gente fala, né? As pessoas às vezes tomam uma vacina da Covid, tomou 2 vacinas de Covid, e aí, como a doença agora está controlada, pensa, para que mais? Já tomei, né? O problema é que o vírus está circulando, os casos já começaram a aumentar, nós já temos mutações de cepas, né, do vírus do Covid, e assim, por enquanto está leve, mas quem me garante que não vai aparecer uma mutação que vai vir com uma gravidade maior e pegar as pessoas que realmente ainda não tomaram reforço? Então é importante a gente lembrar que as vacinas que a gente faz com doses repetidas é porque precisa estimular o sistema imunológico a entender quem é o vilão. E muitas vezes, né, também tem as pessoas às vezes ter dó de levar uma criancinha pequena, tomar uma picadinha, né? Nossa, não vou levar, vou evitar, tenho pena. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Exatamente. Por isso que assim, a gente tem que combater essa questão de falar, vai doer, vai sofrer. Não é o sofrer, né? Na verdade, é uma dor controlada que vai ter, lógico, a gente também não pode falar que não dói, né? Incomoda. Pode ter um efeito né, que a gente não gosta, desagradável, né? Febre, dor no corpo, ninguém quer sentir um mal-estar. O problema é que é controlável, é uma coisa passageira, geralmente dura 1, 2 dias, e é importante você entender que isso é um ato de amor, porque você está fazendo com que o organismo da criança produza células especializadas para combater cada uma daquelas doenças, né? Seja da catapora, seja do sarampo, seja da poliomielite, né? Então, o HPV hoje nos adolescentes, né? Que a gente sabe que tem um tabu, mas que o HPV, ele
pode desenvolver o câncer, né, no futuro. Então, mesmo que você pegue na adolescência ou, né, quando iniciar lá para os 20, iniciou a vida sexual, pegou o HPV, às vezes não é no momento que você vai ter a consequência, é lá no futuro. Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente faz a vacina, que a gente coloca um antígeno que ele não vai provocar a doença, a reação indesejada, ela é muito menor do que a doença em si, né? E é controlável. E qualquer coisa maior ou a criança não ficou bem, ela tem a possibilidade de levar novamente na unidade, conversar com o médico, explicar. A gente tem um controle, né, que a gente fala dos eventos adversos, que a gente fica muito atento a isso, sabe? Para dar uma resposta mesmo para esses pais. Até porque alguns dias atrás, vocês justamente nos adolescentes, vocês realizaram uma força-tarefa, né, de pré-agendamento, autorização dos pais, estiveram nas escolas, né? Isso. Também é importante falar nesse momento, Roseli, que muitos pais, né, estão nos ouvindo, né, e que com certeza receberam esse comunicado para os filhos realizar esses testes rápidos, essa atualização. A importância também desse momento. Então, a gente percebeu, né, que assim, às vezes os adolescentes ou os pais deixam para, não, vamos fazer, porque essa vacina HPV, ela é de 9 a 14 anos e a CWY que entrou é de 11 a 14. Então, às vezes vai postergando, né, tem até 14 anos para fazer, né, vai deixando para depois a vacina, né. E acaba esquecendo, às vezes, que tem uma segunda dose ou que tem que fazer o reforço. Então, é importante, né, esse momento que a gente foi nas escolas e pediu a carteirinha da criança, pediu autorização para, às vezes, alguma criança que tomou a vacina dentro do ambiente escolar, tá? A gente percebeu que com essa chamada, os pais foram nas unidades, porque aí eles falaram, nossa, tem alguém olhando carteirinha e tal, e aí acabou lembrando da carteirinha, pegando e levando o filho na unidade. Então teve uma repercussão boa, mesmo aquele pai que não mandou para a escola, que não levou o filho para fazer na escola, no ambiente escolar, mas ele depois levou na unidade. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que os pais lembrem das vacinas, lembrem que tem que levar os filhos para vacinar, né? Que aquele adolescente, né, às vezes já começa a falar que não quer e tal, não gosto, né? Mas que nós temos que desmistificar e responsáveis como pais, né? Até 14 anos, 15 anos, nós somos pais, então a gente tem que ter esse olhar. E quando a gente foi nas escolas, a gente conversou com os adolescentes, explicou o porquê de fazer as vacinas. Porque às vezes também, né, o pai leva o adolescente, a criança, não sabe nem o que está tomando, né? Só toma a vacina. Então, assim, a gente começou a orientar nesse sentido, né? Da importância, o que é o HPV, o que é a meningo-CWY, por que você toma vacina, né? E eu acho que é importante essa conscientização. Então, esse trabalho nas escolas, né? A gente fez da vacinação, a gente faz com a questão do HIV e das doenças infecciosas que tem o teste rápido. Então, é tudo para informar e o adolescente ele ter consciência mesmo e já começa a falar, olha, meu pai não me leva, mas eu quero ir, né, e chamar o pai, vamos lá que tem vacina e é importante para mim e tal. Então é muito importante isso, né, a gente educar a população para que elas saibam também o que elas estão tomando, né. Então essa campanha de vacinação de atualização da caderneta começa dia 14, sábado. Algumas unidades já estarão abertas nesse sábado ou a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, né? A gente vai começar em todas as unidades as vacinas. No dia 21, sábado, né, reforço que vão estar abertas as unidades de 8 às 5 horas da tarde. Durante a semana, são 4 unidades que ficam abertas até às 19 horas, né, que tem um horário ampliado, que pode levar também para tomar vacina, né, durante a semana. É o Figueiro, Coapar, Pissarras e Coroados. E além dessa carteirinha, né, a gente reforça da declaração de matrícula, né, que os pais têm que fazer a matrícula escolar, garantir, né, e precisa levar a declaração de vacina em dia. Então já é a oportunidade de você já pegar essa declaração para evitar filas e tumulto no fim do ano, né, porque às vezes está uma correria, começa a temporada e o pai às vezes começa a trabalhar. Então assim, já aproveita esse período, né, essas 2 semanas aí, o sábado que você tiver livre, vai na unidade de saúde, leva a carteirinha do seu filho, se tiver tudo atualizado, já vai receber a declaração, se tiver alguma vacina, a gente já aplica a vacina, né? Lembrando que nós estamos com todas as vacinas do calendário para fazer, tá? Além do Covid também e da gripe, né? Que até hoje nossa cobertura está baixa, mas quem ainda tiver interesse, quiser procurar as vacinas, nós estamos com as unidades abertas para estar fazendo a vacina na população.
Ok, Roseline, muito obrigado, né? A gente estende esse agradecimento a todos vocês da Secretaria Municipal de Saúde, que não mede esforços para estarem sempre em busca ativa aí desses pais que muitas vezes, uns por falta de tempo, outros por irresponsabilidade mesmo, e vocês estão sempre batendo nessa tecla da importância da vacinação, e com certeza a partir de segunda-feira também estaremos falando mais sobre essa vacinação e mostrando a importância do pai estar se dirigindo a qualquer unidade de saúde, e mais uma vez, dia 21, das 8 da manhã às 5 da tarde, o dia D de vacinação. Muito obrigada, eu que agradeço a todos, tá? E estamos aí, né? Sempre que precisar é bom ter esse espaço aqui para falar, tá bom?